Kinju estava jogado na cama, enrolado de qualquer jeito em um cobertor azul. Suas pernas compridas estavam expostas, enquanto ele tentava se aconchegar, puxando o cobertor até o pescoço e afundando o rosto no travesseiro. Aparentemente, tudo indicava uma noite tranquila, mas ele ainda sentia que seu corpo não tinha descansado como deveria. Enquanto dormia, 2 pequenos chifres começaram a surgir discretamente no meio do seu cabelo. Meio perdido em pensamentos enquanto cochilava, Kinju refletia sobre suas pernas absurdamente longas, com 130 centímetros, que sempre o faziam se sentir estranho. No fim das contas, ele deu de ombros. Talvez isso não fosse um grande problema. Mal posso acreditar que consigo dormir com essas pernas gigantes, pensou, enquanto os primeiros raios do sol da manhã atravessavam a janela e iluminavam seu quarto devagar. Mesmo ainda meio dormindo, uma sensação desconfortável tomou conta dele, como se alguma coisa importante já tivesse acontecido. Mas antes que pudesse pensar melhor no assunto, uma voz firme e irritada o tirou de seu devaneio. Julie o chamou com impaciência, deixando claro que já estava sem paciência. Ela era uma aluna do 3º ano, mas também uma lutadora habilidosa que não gostava de perder tempo com enrolação. Vai precisar de um convite da minha tia para sair dessa cama? Perguntou, cruzando os braços e soltando um comentário cheio de sarcasmo. Kinju, ainda meio zonzo e perdido, olhou para ela sem entender direito o que estava acontecendo. Por um momento, sua mente pregou uma peça, e ele teve um pensamento completamente aleatório: isso parece um cavalo. Mas não teve tempo de processar a ideia absurda. Julie explodiu de raiva antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Seu rosto se contorceu de frustração, e ela gritou o nome dele com tanta força que ele piscou, surpreso. Antes que ele conseguisse se explicar, Julie já estava disparando mais palavras, sem nem dar espaço para ele respirar. Enquanto os gritos ecoavam, outra cena parecia se desenrolar na mente dele. Alguém, em algum lugar, refletia sobre a beleza trágica de flores vermelhas enquanto a vida era tomada ao redor. Na cozinha, Yuna preparava o café da manhã com uma habilidade natural. Aos 34 anos, ela se movia com uma precisão quase coreografada enquanto cortava legumes. Era uma mulher que exalava tranquilidade e domínio sobre as tarefas diárias, apesar do passado turbulento que carregava. Yuna era uma cavaleira respeitada na Ordem dos Centuriões, ostentando o título de lutadora de 4ª patente. Ela interrompeu brevemente sua rotina para dar um conselho a Julie. Seja mais paciente, filha. E mais gentil também. Yuna colocou a comida na mesa com calma, como se nada fosse capaz de tirar sua serenidade. Ao mesmo tempo, ela lembrou a Julie que Kinju não era apenas um visitante qualquer. Ele é seu meio-irmão, afinal, comentou ela, em tom de aviso. Julie, no entanto, não se comoveu. Com um olhar frio e decidido, respondeu: ele não é meu irmão. Kinju, já sentado à mesa com elas, observava a interação em silêncio. Julie o olhava com uma mistura de desprezo e raiva, como se ele fosse seu maior inimigo. Yuna tentou acalmar os ânimos, pedindo que Julie deixasse de tratá-lo daquela forma. Em seguida, disse que assim que terminassem de comer, Julie poderia ir para suas atividades extracurriculares. Julie concordou com um aceno impaciente, mas seus olhos continuavam fixos em Kinju, como se ele fosse uma ameaça constante. Enquanto ele mastigava em silêncio, uma sensação amarga tomou conta dele. Talvez Julie tivesse razão em desprezá-lo. Pelas memórias fragmentadas do antigo dono daquele corpo, ele sabia que não era apenas um estranho para ela. Fora ele o responsável pela morte do marido de Yuna, algo que Julie nunca esqueceria. Essa lembrança trouxe de volta os ecos de um passado sombrio, que pesava sobre todos naquela casa. Há 11 anos, o portal entre o mundo humano e o dos demônios foi aberto, liberando uma horda de criaturas monstruosas sobre o Império. Diante da ameaça, guerreiros e cidadãos se uniram para combater os invasores. Apesar do triunfo sobre os demônios, o caos que eles deixaram para trás não foi facilmente apagado. Alguns demônios haviam conseguido deixar descendentes no mundo humano, perpetuando um legado sombrio que ainda assombrava muitas famílias. Kinju, enquanto terminava sua refeição, refletia sobre o peso daquele passado. Ele não podia ignorar a dor que havia causado e o impacto que suas ações tiveram na vida de Yuna e Julie. A conexão dele com aquele corpo e com aquela história era mais profunda do que ele gostaria de admitir. O passado ainda pairava sobre eles como uma sombra, e Kinju sabia que, de alguma forma, ele teria que enfrentar esse legado, mais cedo ou mais tarde. Kinju tinha 16 anos e era filho de um demônio. Um guerreiro de alto nível levantou-se da mesa logo após terminar sua refeição e virou a cabeça bruscamente. Com naturalidade, ele pegou o copo usando o chifre para segurá-lo, como se fizesse isso de propósito. Julie, furiosa, gritou que o Império nunca deveria ter aceitado alguém como ele.
Kinju apenas a encarou em silêncio, mas Julie continuava incapaz de conter sua raiva. Ela disse com todas as letras que todos aqueles como ele deveriam morrer. Yuna tentou acalmá-la, mas Kinju preferiu sair da sala sem dizer nada. Kinju foi para seu quarto e ficou sozinho, refletindo sobre tudo o que havia escutado. Ele entendeu que a raiva de Julie era uma forma de vingança pela morte de seu pai, mas não conseguia compreender por que ela o odiava tanto. O rótulo de bastardo ecoava na mente dele enquanto ele se perdia em seus próprios pensamentos. Mesmo depois de tudo, ninguém havia tentado resolver as coisas diretamente com ele. Deitado na cama, Kinju cobriu os olhos com as mãos e se perguntou o que deveria fazer a seguir. Essa dúvida o intrigava profundamente. Ele continuou deitado, as mãos ainda sobre os olhos e parte do rosto, tentando encontrar respostas. Nesse momento, algo estranho começou a acontecer com seus chifres. Ele abriu os olhos e percebeu que estavam vermelhos, e foi tomado pela sensação de que algo novo estava despertando dentro dele. Era a ativação de um sistema misterioso, e isso o deixou surpreso. Por um instante, ele ficou paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Então, um tipo de indicador imaginário apareceu diante dele, informando que ele poderia aumentar suas habilidades usando a energia de seus inimigos. No entanto, no momento, não havia nenhum adversário por perto. Ele leu as informações do sistema e ficou admirado. Achou incrível e até questionou em voz alta se essa era realmente a habilidade que havia recebido. Ao sair do quarto, Kinju sorriu de forma irônica e se perguntou por que, de todas as coisas, estava fazendo tarefas domésticas. Uma lembrança lhe veio à mente. Em sua vida passada, ele havia morrido por asfixia durante uma briga. Agora, olhando ao redor, percebeu que não havia ninguém em casa, exceto sua tia Yuna, que estava na cozinha. Por sorte, apenas Yuna estava por ali. Se Julie estivesse em casa, ele tinha certeza de que ela o atacaria na primeira oportunidade. Kinju decidiu testar o sistema e pensou em pregar uma peça na tia para ver como a habilidade funcionava. Ele se aproximou silenciosamente e, de repente, levantou as mãos, emitindo um som ameaçador. Yuna, no entanto, reagiu no mesmo instante. A faca que ela estava usando para cortar legumes na cozinha apareceu rapidamente sob o queixo de Kinju, e ele a encarou, assustado. Com um tom sério, Yuna chamou-o pelo nome e perguntou o que ele estava fazendo ali. Kinju percebeu algo estranho enquanto observava a expressão dela. As mensagens do sistema começaram a se acumular diante de seus olhos, mostrando que a energia dela subia rapidamente, agora marcando 103. Ele finalmente entendeu do que se tratava o sistema. A verdade era que Yuna o odiava tanto que, se pudesse, o mataria ali mesmo. Kinju olhou para a faca brilhante, imaginando-a coberta de sangue, e sentiu o suor escorrer em seu rosto enquanto fitava sua tia com uma mistura de medo e curiosidade. Sentindo o perigo iminente, Kinju correu para o seu quarto o mais rápido que pôde, afastando-se da presença instável da tia. Ao chegar, ele fechou a porta e percebeu o quanto Yuna estava fora de si. A energia que emanava dela era esmagadora, como se ela tivesse perdido completamente o controle. Talvez ela fosse alguém com uma personalidade dupla, uma pessoa dissimulada, ou até um lobo em pele de cordeiro, mas no fim, nada disso importava agora. Enquanto Kinju tentava se acalmar, o sistema voltou a se manifestar, revelando seus status: força física 12, força mental indefinida e uma energia acumulada de 1315 unidades. Feliz com seu progresso, ele tentou adicionar mais pontos à sua força física, mas logo percebeu que calculara errado. Passar do nível 22 para o 23 exigia 1000 pontos, e o custo para avançar de nível aumentava cada vez mais. Agora, ele se perguntava de onde poderia tirar tanta energia. Precisaria encontrar uma nova fonte, e logo. Do outro lado da casa, Yuna continuava na cozinha, e Kinju percebeu, ainda suando frio, que seria prudente se afastar dela por um tempo. Enquanto isso, Julie estava em seu quarto, sentada na cama, tirando as meias e começando a se trocar. De repente, Kinju entrou sem aviso, chamando-a pelo nome. Julie ficou completamente surpresa e mal teve tempo de se cobrir. A situação a deixou mortificada e envergonhada. Seu rosto ficou roxo de constrangimento ao ver Kinju ali, sorrindo satisfeito com o flagrante inesperado. Kinju, ainda sorrindo, disse com um ar provocativo que não havia nada que ele precisasse esconder dela, afinal, ele possuía tudo o que ela tinha. Julie ficou ainda mais sem graça, apertando suas roupas contra o corpo enquanto tentava se cobrir. Desesperada, ela puxou a camisa dele e o empurrou com força, mas Kinju continuava a provocá-la. Ele mostrou seus músculos, insinuando que seus peitorais não eram como os dela,
o que só aumentou a irritação de Julie. Quando finalmente terminou de se arrumar, Julie explodiu de raiva. Sem pensar duas vezes, ela começou a bater em Kinju, golpeando-o com toda a força que tinha. Cada soco e chute era uma descarga de sua fúria acumulada. Kinju, caído no chão, sentiu o gosto do sangue escorrer por seu lábio rachado. Com um sorriso provocador, ele zombou dela, dizendo que seus golpes eram fracos, como se ela não tivesse comido o suficiente naquela manhã. No fundo, ele estava satisfeito, tudo havia saído conforme esperava, e ele conseguirá provocar a explosão que aguardava. Julie, mais furiosa do que nunca, desferiu um último chute em seu rosto, gritando que ele merecia morrer ali mesmo. Kinju sentiu seu corpo pesado e a dor se espalhar enquanto o sangue se acumulava em sua boca. Mesmo assim, ele registrou mentalmente o fato de que havia consumido 500 unidades de raiva acumulada com aquela troca. Sentado no chão, coberto de sangue e dores, ele refletiu sobre o estranho senso de poder que essa violência proporcionava. Enquanto ele permanecia estirado no chão, a porta do quarto se abriu ligeiramente. Sua tia Yuna apareceu, chamando-o pelo nome. Kinju. Ele levantou os olhos cansados e viu o olhar severo dela. Coberto de suor frio, Kinju tentou se recompor, mas o dedo indicador da tia apontava para ele com uma expressão de ódio extremo. Está ficando tarde. O que você pensa que está fazendo no quarto da minha filha? A voz dela era carregada de desprezo. Uma mensagem do sistema piscou em sua mente, mostrando uma leitura de energia de ódio acumulada em 444 unidades. Kinju compreendeu naquele momento o quanto Yuna o detestava. Mesmo assim, ele juntou forças, se levantou com dificuldade e anunciou que voltaria para seu quarto. Ao sair, lançou um último olhar para Julie, que ainda estava no meio do quarto, respirando pesadamente, com os olhos ardendo de raiva. Kinju se vestiu rapidamente e se despediu com um boa noite para sua tia e Julie. Mas, em seu íntimo, ele sabia que precisava sair dali o quanto antes. Julie permaneceu no quarto com a mãe e perguntou de forma sarcástica se Kinju havia feito alguma piada às suas custas. Nesse momento, uma sombra assustadora surgiu diante dele. No dia seguinte, Kinju seguiu Julie até a escola, observando-a com curiosidade enquanto ela caminhava com sua mochila nas costas. Ele pensou consigo mesmo que aquele pássaro madrugador estava lá cedo demais e parecia estar completamente à vontade em meio àquela rotina. Enquanto isso, Kinju começou a sentir uma energia pulsante ao seu redor. A escola parecia ganhar vida à medida que ele adentrava os corredores, como se fosse o epicentro de uma força invisível. Ele parou por um momento no meio do corredor, maravilhado com aquela sensação. As pessoas passavam por ele, e ele podia sentir a energia emanando de cada uma. Kinju se perguntou se seus aliados cultivados, aqueles que o seguiam sem questionar, seriam capazes de sentir o mesmo que ele. Reunindo uma pequena multidão ao seu redor, Kinju fez algo inesperado. Levantou o dedo do meio para aqueles que o cercavam, provocando-os deliberadamente. Ele observou as expressões irritadas dos colegas e percebeu que aquilo não era apenas uma escola, era um verdadeiro campo de energia em movimento. Julie, confusa, não entendia o que ele estava tentando fazer, especialmente porque Kinju nunca havia mostrado interesse pela escola antes. Mas lá estava ele, caminhando pelos corredores com um propósito novo. Enquanto se dirigia para outro ponto da escola, encontrou um conhecido e trocou algumas palavras rápidas. No entanto, sua atenção foi atraída por uma garota que estava de costas para ele, usando uma minissaia. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, alguém o chamou. Era Shan, sua professora, uma figura quase divina para ele. Ela o abordou com um sorriso gentil, perguntando como ele estava se sentindo, já que havia ouvido dizer que ele estivera doente. Kinju abriu a boca para responder, mas apenas murmurou algo incompreensível sobre leituras de energia. Logo, uma nova mensagem do sistema apareceu. A energia de hostilidade ao redor dele havia aumentado em 55 pontos. Kinju percebeu que a tensão ao seu redor não era apenas fruto do acaso. Era uma questão de ciúmes masculinos, e ele decidiu aproveitar a situação. Sem aviso, acelerou em direção à professora e parou com o rosto encostado em seu peito. Ele murmurou que ainda não estava se sentindo bem, e a professora, preocupada, disse que o levaria para a enfermaria. Mas Kinju recusou, mantendo os olhos fixos nela, e sua expressão era carregada de algo que parecia um desafio silencioso. A professora ficou desconcertada, tentando entender por que ele não queria sair dali. Então, Kinju se inclinou e sussurrou algo provocativo no ouvido dela, deixando claro que sabia o que estava fazendo. A expressão da professora mudou para raiva, e outra notificação do sistema surgiu. A energia de hostilidade havia aumentado novamente em 55 pontos. Kinju sentiu uma estranha satisfação.
Aquele pequeno demônio dentro dele parecia radiante, alimentado pela raiva das pessoas ao redor. Ele sabia que seu plano estava funcionando perfeitamente. No fim do dia, o sinal finalmente tocou, indicando o término das aulas. Kinju sentou-se em um banco, esperando Julie. Ele sorriu para si mesmo, pensando que talvez a escola não fosse tão ruim assim, afinal, tinha conseguido reunir uma boa quantidade de energia ao longo do dia. De repente, ele ouviu gritos. Um grupo de garotos se aproximava, correndo em sua direção. Eles surgiram de trás de alguns arbustos, armados com tacos de beisebol, e partiram para cima dele. Kinju, ainda sentado no banco, observou enquanto eles carregavam um saco estranho consigo. Em um instante, colocaram um saco marrom sobre a cabeça dele, apagando todas as luzes ao seu redor. Mesmo na escuridão, ele pôde ouvir as vozes e o caos ao seu redor. Enquanto o espancavam, ele percebeu que alguém escondido atrás dos arbustos estava assistindo a cena, observando enquanto ele era brutalmente atacado. Os outros discípulos, ainda com sacos na cabeça, começaram a reagir, dispersando os agressores com golpes desajeitados, mas eficazes. Um deles acertou um dos atacantes com a cabeça, derrubando-o no chão. Julie, observando tudo de longe, viu Kinju ser atacado e não conseguiu conter sua raiva. Carregando um saco grande, ela gritou furiosa e correu em direção ao tumulto para ajudá-lo, disposta a fazer qualquer coisa. Enquanto corria, Julie bradou que ninguém mais tinha o direito de bater em Kinju. Os agressores se viraram surpresos ao vê-la avançando. No início, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas, ao reconhecer a voz dela, percebeu que ela tinha vindo ajudá-lo. Ainda assim, Julie não era forte o suficiente para enfrentar os garotos. Ela foi empurrada com brutalidade e caiu de rosto no chão. Mesmo assim, sua tentativa de defendê-lo deu a Kinju a motivação que precisava. Com a confiança renovada, Kinju atacou os agressores. Ele socou um deles, chutou o outro e continuou desferindo golpes rápidos em quem se aproximasse. Finalmente, conseguiu arrancar o saco que cobria sua cabeça e olhou ao redor para avaliar o resultado. Os garotos estavam no chão, alguns sangrando e gemendo de dor. Mais adiante, ele viu Julie tentando se levantar, visivelmente machucada pela queda. Kinju se aproximou dela e a observou com atenção. Julie estava com o rosto inchado, e ele perguntou, preocupado, quem tinha batido nela daquele jeito. Ele jurou que se vingaria. Sentiu um certo alívio ao perceber que, mesmo machucada, a energia de hostilidade dela para com ele parecia menor do que a dos outros. Talvez ela não odiasse tanto quanto ele imaginava. Julie não apenas havia tentado salvá-lo, como parecia menos rancorosa do que os colegas. Kinju suspirou fundo enquanto olhava para a garota ferida, refletindo sobre o quanto ela era uma pessoa difícil de entender. Sem dizer mais nada, Julie virou-se, com passos lentos, começou a caminhar de volta para casa, carregando algo precioso em sua mente. Que garota estranha, pensou Kinju. Nos dias seguintes, a rotina de Kinju ficou muito mais tranquila. Durante o almoço, Yuna percebeu as escoriações no corpo de Julie e perguntou o que havia acontecido. Julie, no entanto, mentiu, dizendo que se distraiu durante o treino. Kinju, por sua vez, se dedicou a encontrar maneiras de acumular mais energia. Na escola, ele provocava deliberadamente colegas e professores, sempre buscando aumentar a hostilidade ao seu redor. Irritou sua professora da turma, causou discórdia entre os meninos e meninas e até tirou sarro do diretor, insinuando que ele usava pomada contra a calvície. Quando o diretor aceitou a provocação com um sorriso forçado, Kinju fez questão de sair rapidamente antes que a situação piorasse. Enquanto fugia da multidão enfurecida, ele se divertia. Que maneira perfeita de gastar uma tarde! Com cada provocação, Kinju se sentia mais forte, abastecido pela raiva que despertava nos outros. Um dia, houve uma competição entre escolas da região, e a Liga do Ensino Médio do Condado do Norte foi realizada na sua escola. Quando Kinju chegou para a aula, estranhou o silêncio. As salas estavam vazias, e ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Curioso, ele começou a ouvir sons vindos de uma sala mais afastada e decidiu investigar. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Com todos fora, a escola inteira está à minha disposição, pensou. Seguindo os sons, Kinju chegou até a sala onde os outros alunos estavam reunidos. O ambiente estava tenso. A multidão, eufórica, torcia por Julie, gritando palavras de incentivo. Faça isso agora. Baião não tem chance. Kinju tentou entender o que estava acontecendo. Por que estavam apoiando Julie? Então, ouviu um grito, e tudo aconteceu rápido demais. Julie caiu no chão, atingida. Kinju não conseguiu ver quem a derrubou a princípio, mas sentiu um frio na espinha e correu para verificar. Quando se aproximou, viu que era Julie caída ali, e não mais ninguém. Ao lado dela, uma garota se aproximava.
Ela usava uma roupa militar e carregava uma espada nas costas, encarando Kinju com uma expressão sombria. Julie caiu ao chão com força, e Kinju correu até ela, levantando-a em seus braços enquanto gritava seu nome em desespero. Ela apenas soltou um suspiro fraco, sem forças para responder. No meio do ringue, Baião celebrava sua vitória com um sorriso arrogante. Ao ver Kinju ali, ele começou a zombar de Julie, dizendo que ela era fraca, apesar de ser filha de um cavaleiro centurião. Em seguida, ele se virou para o professor e declarou que, a partir de agora, ele deveria ser nomeado o novo representante da terceira turma do instituto. Kinju estava perplexo com o que havia acontecido. Ele não conseguia entender como alguém tão forte quanto Julie havia sofrido uma derrota tão humilhante. Ainda perdido em seus pensamentos, lembrou-se de algo que ouvirá naquela manhã, uma conversa na casa de Julie, onde alguém dizia que estavam partindo. Ele observou como ela estava vestida e se perguntou se havia algo especial naquele dia. Algo em Julie sugeria que ela estava tentando causar impacto, como se quisesse que aquele dia ficasse marcado. Enquanto isso, Julie, ainda ferida e frustrada, disse abruptamente a Kinju para não se meter em seus assuntos. Parecia que ele era o único na escola que não sabia de nada sobre o que estava acontecendo. A confusão dele a irritava ainda mais, e ela pediu que ele esquecesse tudo. Em breve, ela estaria fora dali. Kinju ficou se perguntando se a saída dela da escola tinha algo a ver com alguma decisão recente de sua tia ou se Julie havia finalmente conseguido permissão para algo maior. O torneio entre as escolas do ensino médio do Condado do Norte estava em sua fase final. A professora da turma lembrou aos alunos que, embora a competição fosse importante, a amizade deveria vir em primeiro lugar. A disputa naquele momento era pelo título de representante da turma, e no centro da arena estavam dois herdeiros importantes: Julie, descendente de um cavaleiro principal, e Baião, o herdeiro da companhia do Cão Branco. Com um leve sorriso, a professora desejou boa sorte aos dois competidores. Julie, cheia de raiva e determinação, empunhou sua espada e gritou com força, avisando Baião de que não iria pegá-lo leve. Ele, no entanto, estava preparado. Assim que a espada de Julie desceu, ele a interceptou com seu escudo, protegendo-se do golpe direto. Julie era habilidosa e conseguiu forçá-lo a recuar, buscando uma brecha para o próximo ataque. Baião percebeu o perigo e começou a reunir sua energia, preparando-se para uma ofensiva. Ele ergueu sua lança, com uma expressão confiante, ativou sua armadura mágica. Julie não hesitou e continuou seu ataque feroz, mas a proteção de Baião já estava ativada. Aproveitando o momento, ele tentou contra-atacar. Julie, vendo a abertura, retirou o braço para desferir outro golpe, mas Baião estava atento e lançou sua própria ofensiva com precisão. Baião não perdeu a chance de provocá-la, perguntando se ela achava que poderia superá-lo em velocidade. Ele manobrou habilmente sua espada, criando uma combinação precisa e veloz. Julie tentou acompanhar, mas percebeu que cada movimento dele era calculado para explorar suas fraquezas. Mesmo assim, ela não se deixou intimidar e continuou avançando. Então, em um movimento rápido, Baião identificou uma pequena falha na defesa de Julie. Ele zombou dela, insinuando que ela estava tentando trapacear, e executou um golpe cavaleiro montado, uma técnica difícil, dominada por poucos. Julie reagiu a tempo, derrubando-o ao chão com um estrondo alto. A poeira se levantou ao redor deles enquanto raios iluminavam intensamente o ringue, criando uma atmosfera dramática. Baião, assustado e confuso, permaneceu deitado por alguns segundos, tentando entender como havia sido derrubado por Julie. Ela, por sua vez, se aproximou com a espada em mãos e apontou a lâmina diretamente para o rosto dele, deixando claro que a luta havia terminado. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Julie mantinha a ponta da espada próxima ao oponente derrotado. A professora, finalmente, anunciou que Julie era a vencedora. Ela ergueu a mão da garota em sinal de vitória, mas, enquanto faziam isso, Baião começou a se levantar lentamente do chão. Julie ouviu uma risadinha presunçosa vindo dele, e antes que pudesse reagir, sentiu uma dor aguda em suas costas. O golpe foi rápido e preciso. A espada de Baião perfurou-a pelas costas, fazendo-a cair pesadamente ao chão, ferida. Julie tentou se levantar, mas o ferimento era profundo. Kinju, ao vê-la cair, sentiu uma mistura de choque e fúria crescer dentro de si. O ringue, que há pouco celebrava a vitória de Julie, agora estava tomado pelo silêncio e pela tensão. A porta da sala estava entreaberta, e um feixe de luz iluminava parcialmente a escada. Sentado ali na escada do quarto de Yuna, um gato branco observava calmamente.
Enquanto isso, a professora da turma discutia sobre a situação com Juna, expressando sua vontade de retirar Baião da competição de luta. No entanto, a professora explicou que o torneio estava marcado para depois de amanhã e que não havia mais tempo para tomar essa decisão. A única alternativa viável seria transferir Julie para outra escola, se ela desejasse. A professora lamentou, mas foi clara, não havia muito mais que pudesse fazer. Juna respondeu com firmeza, afirmando que Julie precisava vencer aquela luta. As duas começaram a discutir, trocando provocações e chamando-se pelos nomes, Mestre São e Centurião Juna. Com calma, Juna acendeu um cigarro e mencionou que, há 10 anos, fora proibida de ser chamada por seu antigo e honrado título de Centurião. Voltando a falar de Julie, ela expressou sua gratidão por todos os esforços que Mestre São havia feito para ajudar sua filha. No entanto, a professora São não compreendia a complexidade da situação. Segundo Juna, tudo era culpa das circunstâncias de uma década atrás, quando o regimento de Yunin lutava no campo de batalha para garantir tempos de paz. Juna continuou, afirmando que aqueles dias de conflito tinham ficado no passado, mas Julie ainda se lembrava de tudo e carregava um peso enorme. A mãe prometeu que, se sua filha conseguisse o título de representante da turma, faria de tudo para que ela entrasse para a Ordem dos Cavaleiros. No entanto, com Julie agora sentada, debilitada, com uma perna quebrada e em profunda tristeza, parecia que essa possibilidade estava se esvaindo. Juna agradeceu à professora por ter contado tudo, mas disse que já era tarde e precisava ir embora. Mestre São concordou e se despediu, dirigindo-se à porta para sair da casa. No meio do caminho, ouviu uma voz chamando por ela. Era Kinju, que se ofereceu para acompanhá-la até a saída. A princípio, Mestre São hesitou, mas acabou aceitando a oferta. Eles desceram as escadas juntos, e, enquanto caminhavam, um gato branco atravessou rapidamente o caminho deles, desaparecendo entre as sombras. Kinju então perguntou se Baião agora seria oficialmente o representante da turma. A professora respondeu que, se ninguém o desafiasse e derrotasse até o meio-dia de amanhã, ele assumiria o título. Curiosa, Mestre São perguntou por que Kinju estava interessado nisso. Ele respondeu de maneira vaga, dizendo que apenas se preocupava com seus colegas de classe. Pensando na luta anterior, Kinju mencionou que Julie havia sido atingida pela espada de Baião, mas insinuou que isso talvez servisse para unir a turma. Mestre São olhou para ele, sem entender exatamente o que ele queria dizer. No dia seguinte, Baião chegou à escola exalando confiança. Ele riu alto, convencido de que todos o admiravam e sabiam que, após a competição, as melhores universidades estariam de olho nele. Baião sonhava com o dia em que estaria no topo, desfrutando de tudo o que sempre desejou, sem se importar com ninguém ao seu redor. Para ele, seus colegas nunca foram verdadeiros rivais. De repente, a porta da sala se abriu com violência. Kinju entrou abruptamente, irradiando uma onda de energia intensa. Ele absorvia a hostilidade que crescia ao seu redor como se fosse um combustível. Sem perder tempo, aproximou-se de uma mesa e socou-a com força, gritando com raiva, "Que perdedor miserável!" Nesse instante, a energia de hostilidade no corpo de Kinju aumentou em 120 unidades. Com uma calma inquietante, Kinju disse que as pessoas podiam chamá-lo do que quisessem. Ele estava completamente em controle, recarregando suas reservas de energia com a raiva ao seu redor. Todos na sala o observavam, perplexos, sem entender de onde vinha essa força estranha. Kinju, sorrindo de forma desafiadora, perguntou em tom provocativo quem queria enfrentá-lo e desafiou Baião diretamente. Baião, surpreso com a audácia de Kinju, inicialmente o subestimou. Ele riu e fez um comentário sarcástico, chamando Kinju de guerreiro de nível 1. Com um sorriso malicioso no rosto, Baião afirmou que um desafio entre eles era, de fato, um acordo formal. Kinju não perdeu tempo. Ele agarrou Baião pelos cabelos com brutalidade e o arrastou em direção à mesa mais próxima. Com tanta força que a cabeça de Baião bateu contra a superfície com um estrondo, Kinju deixou claro quem estava no comando. Ele sabia que, em uma disputa formal, Baião deveria agora se curvar diante dele em sinal de respeito. Com um tom irônico, Kinju zombou, um cão obediente e bem treinado, não é? A energia de hostilidade ao seu redor aumentava novamente, enchendo de força renovada. No campo de treinamento, uma multidão de discípulos se reunia para assistir ao desenrolar do confronto. Mestre São, perplexa com a situação, perguntou a Kinju como ele havia se tornado alguém tão imprevisível e poderoso. Dois discípulos de níveis distintos se enfrentaram no ringue, um de nível 1 e outro de nível 2 e 7. Entre murmúrios, ouviam-se previsões sombrias sobre a luta.
comentando que a discípula mais fraca corria sério risco de vida. Uma vez no ringue, a professora não tinha mais o direito de interferir, a menos que a situação se tornasse verdadeiramente crítica. Dois lutadores se encaravam com ódio, e Baião não perdeu tempo em provocar, afirmando que seria tarde demais para o adversário cair de joelhos e implorar ao pai por ajuda. Baião continuou a lançar insultos, zombando de Kinju por não ter nem mesmo um uniforme de combate. Sem dinheiro, mendigo, disse ele, apontando o dedo diretamente para Kinju. Kinju, por sua vez, respondeu com frieza, afirmando que Baião era apenas um falastrão e que não merecia ser tratado com a dignidade das regras do combate. Imediatamente, a energia de hostilidade ao redor dele aumentou consideravelmente, como um combustível que ele absorvia. Rindo, Baião ergueu sua lança, ameaçando Kinju. Lembre-se, a partir do momento em que eu acertar você, não passará de um cadáver, disse ele, confiante. Baião se vangloriava de suas habilidades de ataque e defesa, mencionando que já havia enfrentado Julie e acreditava que derrotar Kinju seria ainda mais fácil. Mas Kinju não esperou. Assim que a luta começou, ele fez um movimento rápido e quebrou a lança de Baião ao meio, surpreendendo completamente o adversário. Baião ficou atordoado, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Sem perder tempo, Kinju desferiu um soco poderoso no peito de Baião, e o impacto o deixou sem ar. Antes que ele pudesse se recompor, Kinju acertou outro golpe no queixo, e um dos dentes de Baião se prendeu no braço dele, tamanho o impacto. A multidão que assistia ao confronto ficou boquiaberta. Ninguém esperava que Kinju fosse tão forte. Mestre São, observando de longe, assistiu com uma mistura de horror e fascínio, temendo que aquilo ainda não tivesse acabado. Kinju continuou golpeando sem piedade, socando seu oponente com uma força brutal. Entre um golpe e outro, ele murmurou: "Na próxima vida, espero que você seja mais humano." E sem esperar resposta, desferiu mais uma sequência devastadora de golpes. Mestre São finalmente gritou, pedindo que Kinju parasse, mas ele continuou a bater em Baião, aparentemente tomado por uma fúria incontrolável. Ela correu até o ringue e tentou intervir, avisando que, se ele não parasse, sua tia e sua irmã seriam levadas à corte marcial. Quando finalmente se aproximou de Kinju e colocou a mão em seu ombro, ele agarrou seu braço e o torceu com violência, arrancando um grito de dor da professora. Por um momento, Kinju ergueu o punho, pronto para golpeá-la, mas então parou, reconhecendo-a. "Você é a professora São?" perguntou ele, ainda com o punho levantado. A voz dela, agora tensa, respondeu afirmativamente, e ele soltou o braço dela. Olhando para o corpo de Baião estirado no chão, Kinju murmurou: "Bem, parece que acabou." A professora São forçou um sorriso e agradeceu a Kinju por confiar nela. Em seguida, ordenou que levassem Baião rapidamente para a enfermaria. Em sua mente, ela já calculava os próximos passos, sabendo que a companhia do Cão Branco certamente não deixaria essa derrota passar despercebida. E considerando o poder crescente de Kinju, lidar com ele não seria tarefa fácil. Enquanto olhava ao redor, Mestre São fez uma proposta inesperada. Disfarçando sua expressão, ela sugeriu que Kinju se tornasse o representante oficial da turma do último ano. Kinju ficou surpreso com a oferta, mas antes que pudesse responder, a história continuou na sala do diretor. Na reunião com o diretor Lee Tiger e dois outros membros da administração, Mestre São relatava os acontecimentos do ringue. O diretor perguntou a ela o que achava das ações de Kinju, e ela respondeu que acreditava que ele estava certo em sua conduta, já que Baião havia sido o primeiro a quebrar as regras ao atacar Julie. O vice-diretor Yang Baran, enquanto fumava um cigarro, ergueu as mãos para exibir suas tatuagens e perguntou com sarcasmo: "Então Baião pode bater nos outros, mas não pode apanhar. Que tipo de padrão duplo é esse?" O diretor ponderou, lembrando que Kinju era um aluno especial. Se ele fosse considerado inocente, isso poderia gerar protestos por parte da comunidade. Mestre São, com cuidado, escondeu o braço marcado pela agressão de Kinju e sugeriu que ele deveria se tornar o representante das turmas avançadas. O vice-diretor, ao ver a marca no braço dela, ficou visivelmente irritado. Ele perguntou se ela se sentia ameaçada por Kinju ou por outros professores. Mestre São explicou que as marcas em seu braço eram resultado do momento em que tentou impedir Kinju, e ele assegurou com tanta força que deixou uma marca permanente. O diretor, no entanto, permaneceu tranquilo. "Kinju é um caso especial", disse ele, com um leve sorriso. E ele provou ser digno de representar a escola. Os dois vice-diretores trocaram olhares pensativos, cientes de que lidar com Kinju seria uma tarefa complicada dali em diante. O vice-diretor deu uma longa tragada em seu charuto e declarou que recomendava formalizar a decisão antes que a companhia do Cão Branco causasse mais problemas.
A questão está encerrada, disse ele com um sorriso discreto, virando-se para o lado. Ele acrescentou que a derrota de Baião não podia ser desfeita e que os conflitos provavelmente continuariam surgindo. Boa sorte com isso, comentou, com um tom irônico. O diretor permaneceu quieto em sua cadeira, observando a situação com cuidado, percebendo que aquilo tudo estava sendo habilmente manipulado em favor dos interesses de Juna. Algumas horas depois, na mesma sala do diretor, outros eventos se desenrolavam. Julie, sua mãe, Baião e o pai de Baião estavam sentados em sofás, um de frente para o outro. Na frente deles, o diretor e seus 2 assistentes aguardavam pacientemente. O diretor iniciou a conversa, explicando que todos já sabiam o motivo daquela reunião. Julie estava sentada ao lado da mãe e permanecia em silêncio, olhando distraída para o outro lado da sala, tentando conter um sorriso. Enquanto isso, Baião estava sentado mais à frente, todo machucado, com o braço e a perna engessados, além de um pequeno pássaro pousado em seu ombro. Julie, lutando para não rir, finalmente perguntou a Baião por que tinha sido justamente Kinju quem lhe deu aquela surra. Ela se referiu a ele com sarcasmo, como um pequeno bastardo, destacando que Baião nem conseguia mais falar direito. O pai de Baião, presidente da Companhia do Cão Branco, tomou a palavra e, com um tom formal, afirmou que respeitava as contribuições de Yuna nos tempos de batalha, mas exigia que Kinju fosse entregue a ele. Contudo, ele deixou claro que não aceitaria nada menos do que isso, recusando-se a deixá-lo nas mãos de quem ele chamou de aquele idiota. Juna sorriu friamente e respondeu que não poderia devolver Kinju, pois ele ainda era necessário para os seus próprios planos. Com firmeza, ela afirmou que, embora respeitasse o passado glorioso do presidente, não iria se curvar às suas exigências. Ambos se encararam em silêncio, enquanto o pássaro no ombro do presidente também a observava, como se partilhasse da mesma ameaça. O líder dos Cães Brancos insinuou que, caso Yuna não entregasse Kinju, encontraria alguém para resolver o problema à força. Em sua mente, Juna refletiu sobre como, 10 anos antes, sobrevivera sozinha, e agora sua antiga ordem havia se tornado apenas uma lembrança nominal. As palavras do presidente deixaram Julie furiosa. Sem conseguir se conter, ela apertou os punhos, e em um rompante de raiva, gritou para o homem calar a boca. Antes que a situação saísse de controle, a mãe de Julie, Yuna, colocou a mão suavemente no ombro da filha, tentando acalmá-la. A tensão na sala era palpável, e o diretor e seus 2 assistentes estavam suando frio, sentindo o peso daquela atmosfera carregada. O presidente dos Cães Brancos tentou justificar sua exigência, afirmando que Kinju era apenas um demônio e não fazia parte da família deles. Um dos vice-diretores, observando a cena enquanto tragava seu cigarro, refletiu silenciosamente que Yuna parecia realmente se importar com Kinju. Ele murmurou algo sobre os Cavaleiros da Ordem, lembrando que esses guerreiros eram capazes até de derrubar reis, caso suas famílias fossem ameaçadas. Yuna voltou-se para o presidente, com uma voz calma e firme, disse que ele deveria ir embora, já que não havia outra alternativa. Antes de sair, ele bateu os calcanhares no chão com irritação e avisou que aquele garoto não era um simples membro da família dela. Ele declarou que um dia Kinju perderia o controle e se transformaria em um monstro. Enquanto deixava o escritório, o presidente comentou que havia feito uma aposta com alguém sobre quando isso aconteceria. Um dos vice-diretores, ainda com o charuto na mão, acrescentou: "Esse homem apostou que ele vai enlouquecer." Juna sorriu e disse: "Essa é a aposta dele, mas, se acontecer, eu mesma vou resolver." Nesse momento, Kinju, que estava por perto, espirrou alto, quebrando o clima tenso da conversa. A professora que o acompanhava apenas indicou para que ele entrasse no ônibus sem dizer nada, e ele obedeceu, sem expressar qualquer opinião sobre o que estava acontecendo. Enquanto o ônibus percorria uma estrada sinuosa ao lado de uma floresta, o ambiente dentro do veículo era de tédio absoluto. Kinju olhava distraidamente pela janela e, em certo momento, viu uma garota afiando sua espada ao lado dele. Quando ela percebeu o olhar dele, virou a cabeça e lançou um sorriso divertido, como se estivesse desafiando. Ela riu para si mesma, lembrando que, há algum tempo, muitos o comparavam a um touro. Um de seus chifres estava quebrado, mas, mesmo assim, ele se autodenominava filho da guerra. Kinju continuou a observar a garota, intrigado. Então, decidiu provocá-la. Com uma expressão misteriosa, ele colocou a mão na janela e começou a falar, meio em tom de brincadeira. Uma garota, completamente desesperada, ficou histérica. Com os olhos cheios de lágrimas, correu pelo corredor do ônibus, gritando em pânico: "Os demônios estão nos seguindo. Eles querem nos destruir." Os passageiros e o motorista ficaram paralisados por um momento, mas logo o caos tomou conta do ônibus.
Pessoas se levantaram, gritando em desespero, enquanto o veículo sacudia ao passar por um prédio próximo. De alguma forma, o ônibus parecia absorver a energia gerada por aquela confusão, e Kinju sentiu essa energia fluir para ele como um combustível vital. Ele sorriu para si mesmo. Estava satisfeito. Cada momento de hostilidade ao seu redor o fortalecia. Pouco depois, o ônibus desacelerou e parou em seu destino. Kinju desceu, e o que viu o deixou surpreso. Uma multidão estava reunida ali, e balões coloridos e bandeiras flutuavam no céu. Vozes ecoavam ao seu redor, pedindo que ele se apressasse e tomasse seu lugar, pois a competição estava prestes a começar. Enquanto caminhava entre aplausos e gritos de incentivo, Kinju se sentiu à vontade no meio daquela agitação. Ele gostava de ser o centro das atenções e percebeu que aquele ambiente caótico lhe oferecia ainda mais energia. No meio do caminho, Kinju se lembrou de uma cena do passado, um garoto, colhendo cebolas e animais selvagens em uma cesta de vime. Esse pensamento aleatório o fez sorrir. Ele percebeu que, mais uma vez, estava se alimentando da hostilidade ao seu redor, e, dessa vez, aquela energia lhe parecia familiar e confortável. A uma distância, ele avistou sua tia Yuna e Julie. Ambas sorriam e acenavam para ele em sinal de apoio, o que o deixou intrigado. Ele concluiu que Yuna devia ter descoberto o que Baião havia feito, por isso, estava sendo mais gentil com ele agora. Para Kinju, aquela gentileza era algo que ele precisava retribuir à sua maneira. Com um olhar travesso, ele parou, enfiou as mãos nos bolsos, e de repente, estendeu a mão direita para sua tia e Julie, mostrando o dedo do meio com um sorriso provocador. Julie imediatamente explodiu em fúria, gritando que ele era um completo idiota. A raiva dela fez com que a energia ao redor dele aumentasse mais uma vez. Caminhando pelo meio da multidão, Kinju refletiu que manter todos ao seu redor irritados seria uma boa estratégia, afinal, assim ele só ficaria mais forte. No centro do estádio, o apresentador começou a anunciar o início oficial da competição do campeonato do ensino médio. Ele exaltou o apoio das 123 companhias e das ordens honorárias de cavalaria que haviam enviado regimentos para atuar como observadores. Os cavaleiros, alinhados na arquibancada, entoavam seus lemas sobre coragem e justiça, enquanto o público vibrava com entusiasmo crescente. Os gritos de harmonia ecoaram pelo estádio, aumentando a expectativa de todos para o início da competição. Kinju observava tudo com ceticismo, enquanto o apresentador discursava sobre a importância da união entre humanos e lobisomens. Juntos, somos mais fortes, dizia ele, e essa força na união é o que nos levará a um futuro brilhante. A plateia aplaudiu com vigor enquanto os competidores começavam a subir ao palco, prontos para se apresentar. Com os braços cruzados, Kinju subiu ao pódio, olhando ao redor e se perguntando se mais alguém se atreveria a aparecer. Ele sentia que aquele era o momento perfeito para reunir ainda mais energia. No centro do estádio, um placar eletrônico piscou, indicando que cada competidor teria 5 minutos para se apresentar. O apresentador lembrou aos participantes que toda a região estava assistindo, e era a chance deles deixarem uma marca. Os primeiros participantes se apresentaram, cumprimentando o público e falando sobre seus sonhos. Um deles disse que desejava se tornar famoso, outro declarou que a raça humana era invencível e que o mundo inteiro logo saberia disso. Kinju observava, pensando sobre como deveria se apresentar de maneira que fosse memorável. Enquanto refletia, as luzes do estádio ficaram mais intensas, iluminando-o por completo. Ele, então, sorriu. Uma ideia lhe ocorreu, e ele sabia que sua apresentação não seria esquecida tão cedo. Com arrogância e um ar de superioridade, Kinju ergueu as mãos e gritou: "Ei, escória, olhem para mim." Em um gesto ousado, ele mostrou o dedo do meio com ambas as mãos para o público e para os outros competidores. O estádio inteiro ficou em silêncio por alguns segundos, boquiaberto com a provocação inesperada. Julie cobriu o rosto com as mãos, murmurando algo para si mesma, provavelmente desejando desaparecer de tanta vergonha. O diretor, observando a cena, virou-se para a professora São e perguntou com um tom contido: "Acha que ele passou dos limites?" A professora hesitou por um momento, antes de responder com um leve suspiro: "Sim, acho que sim." O apresentador Fox apareceu, pronto para anunciar as regras do torneio. Ele explicou que desta vez 1.358 competidores seriam enviados para a Ilha Nova, onde passariam uma semana inteira. Nos primeiros 3 dias, cada participante receberia suprimentos básicos, mas depois precisariam encontrar e coletar sua própria comida. Todos os competidores se reuniram em volta de um grande mapa interativo da ilha. Fox, porém, avisou que, antes disso, dezenas de milhares de monstros já haviam sido soltos na ilha. Além disso, cada criatura possuía orbes de energia embutidos em seus corpos.
Quanto mais orbes um competidor conseguisse capturar, maior seria sua pontuação. Após essa fase, apenas os 100 melhores participantes avançariam para a batalha final na arena. Fox continuou explicando que cientistas haviam desenvolvido balões tecnológicos, distribuídos para cada competidor. Esses balões tinham duas funções: além de transmitir imagens ao vivo dos competidores, eles poderiam salvar suas vidas em situações críticas. Um dos participantes olhou para o próprio cinto e viu que ele estava conectado ao balão. O apresentador explicou que, se o balão fosse ativado para resgatar alguém, isso significaria a desclassificação imediata do participante. Kinju também observou seu cinto com curiosidade, prestando atenção às instruções. Ele entendeu que, embora o balão pudesse salvar uma vida, era um risco. O competidor salvo seria levado direto para a arena, encerrando sua participação na fase de sobrevivência. Enquanto Fox finalizava as explicações, uma figura corpulenta ao lado do ringue chamou a atenção. Ele ergueu os braços e anunciou que todos os competidores deveriam se preparar para partir. Com um movimento ágil, ele ativou uma técnica especial, e um anel mágico cobriu todos os participantes. Kinju ergueu a cabeça, observando com interesse a reação da multidão. Quando o homem abaixou os braços, as nuvens no céu se abriram, e o anel mágico desapareceu. De repente, não havia mais ninguém na arena. Kinju piscou e percebeu que estava sentado em um assento acolchoado dentro de um avião voador. Olhou para fora, admirado com a vista das nuvens que passavam pela janela. Ele pensou que era uma técnica incomum de transporte. Contudo, seus pensamentos foram interrompidos por gritos vindos do fundo do avião. Confuso, Kinju começou a olhar ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que se deu conta: os outros competidores estavam falando sobre ele. Eles o chamavam de demônio e gritavam que ele não deveria estar ali. Kinju achou a situação absurda, mas não teve tempo de reagir. Os competidores avançaram em sua direção, gritando que o demônio precisava ser eliminado. Enquanto os outros passageiros no avião assistiam, Yuli, ao lado de sua mãe, perguntou se achava que Kinju conseguiria conquistar uma boa posição. A mãe de Yuli balançou a cabeça, dizendo que não havia chance. Apesar de Kinju ser forte, até mais forte que Yuli, sua força não faria diferença. Esta terra luta contra demônios há milhares de anos, disse a mãe dela. Os outros competidores nunca vão permitir que ele se destaque. Yuli ficou frustrada. Ela sabia que Kinju não era como os outros demônios e sentia que ele não merecia ser tratado daquela forma. Enquanto observava a luta a bordo do avião, desejou silenciosamente que ele tivesse sorte. A confusão no avião só aumentava. Alguém gritou que Kinju deveria ser sacrificado em honra aos guerreiros caídos. Kinju tentou argumentar, dizendo que não era um demônio, mas ninguém quis ouvi-lo. Um dos competidores, insistente, afirmou que a única solução era matá-lo imediatamente. Para Kinju, parecia que ele havia se transformado em um saco de pancadas para os outros competidores descarregarem suas frustrações. Ele respondeu aos ataques sem hesitação, se defendendo como pôde e, ainda assim, derrubando seus oponentes com facilidade. Enquanto mais competidores caíam diante dele, um dos atacantes, exausto e desanimado, perguntou por que Kinju o chamara daquele jeito durante a luta. Kinju, ainda em posição de combate, olhou para o competidor derrotado e disse, com um tom calmo: "Não me interprete mal. Isso é só o começo." Kinju ficou parado, observando seus oponentes com um sorriso confiante. Ele apontou o dedo para o chão e finalizou sua frase provocativa: "Todos vocês aqui." A declaração incendiou o ânimo dos competidores, que imediatamente se prepararam para lutar com ainda mais vigor. Naquele momento, Kinju sentiu uma onda poderosa de ódio vindo de todos ao seu redor, e isso o fez sorrir ainda mais. Com calma, ele ergueu a palma da mão na direção dos adversários, e em seguida, fechou os dedos em um punho firme. Com a energia acumulada, ele olhou para eles e murmurou com sarcasmo: "Mexa essas nadadeiras." Sem aviso, ele desferiu um soco na parede do avião, que estremeceu com o impacto. O golpe foi tão forte que alguns dos competidores perderam o equilíbrio e foram arremessados para fora do avião. O vento os puxou para fora da aeronave, e um grito coletivo ecoou entre os que caíam no vazio. Os espectadores na arena, que assistiam a tudo em tempo real, ficaram sem fôlego. Gritos de pânico e surpresa se espalharam. "Meu Deus, olha aquilo!" Entre os competidores que despencavam, um deles clamava por socorro. Nesse exato momento, o sistema de segurança do balão de resgate foi ativado, emitindo um som de alerta. O balão inflou automaticamente, salvando o competidor, mas, como consequência, ele foi desclassificado da competição. Enquanto isso, Kinju abriu seu próprio paraquedas com tranquilidade e começou a descer lentamente, observando os outros competidores em queda ao seu redor.
Ao ver os balões se ativando e eliminando seus rivais, ele murmurou para si mesmo: esses balões são bem úteis, afinal, a energia hostil dos competidores continuava a fluir para ele, reabastecendo. Enquanto isso, Kinju pousava suavemente em uma área montanhosa. Seu pouso foi bem executado, o que provocou reações mistas entre os que o observavam. Yuli, que acompanhava tudo à distância, suspirou de alívio ao ver Kinju pousar em segurança. Atrás dela, um homem cobriu o rosto com as mãos, frustrado, e lamentou em voz alta: não pode ser. Como ele ainda está de pé? A elite da escola, sentada em suas cadeiras na arena, não conseguia acreditar no que estava vendo. Kinju pousou com um baque suave na areia e olhou ao redor, percebendo que Yuli o observava com surpresa. Um momento depois, ele ouviu alguém gritar: olhem para ele. Ele ainda está ali. No entanto, a atenção de Yuli se desviou para algo muito mais preocupante. Ao longe, uma criatura gigantesca se aproximava rapidamente. Era um touro fantasma de 3º nível. Kinju se virou e avistou a fera correndo em sua direção. Sabendo que o armazém mais próximo ficava a 27 quilômetros, ele decidiu que teria de enfrentá-lo ou fugir. O touro soltava vapor pelas narinas e avançava de forma ameaçadora. Agora, 2 touros fantasma estavam atrás dele. No céu acima, aves agitadas faziam barulho, mas Kinju estava focado apenas em escapar. De repente, ele foi atacado por uma nuvem de insetos. Os pequenos monstros o picavam incessantemente, forçando-o a se coçar e questionar por que tantos insetos haviam aparecido. Quando finalmente conseguiu olhar para trás, viu os 2 touros caídos no chão, com os chifres quebrados. Kinju não conseguiu conter uma risada. Ele se perguntou se as criaturas tinham desistido ou se aquilo fazia parte de algum tipo de jogo bizarro. Enquanto isso, na sala de reuniões da escola, o diretor e seus 2 assistentes assistiam a tudo com expressões intrigadas. Um dos assistentes comentou: esse garoto não parecia tão forte assim, não é? O diretor perguntou se eles tinham alguma explicação para o desempenho inesperado de Kinju. Um dos vice-diretores sugeriu: bom, considerando que ele foi criado por Juna, uma heroína dos cavaleiros, não é surpresa que ele seja tão poderoso. Talvez devêssemos tê-lo testado antes. Enquanto conversavam, Kinju, em outro canto, já havia encontrado algo para comer. Nesse momento, Kinju pegou um punhado de orbes de energia e deu uma mordida neles. Os 2 vice-diretores e a professora ficaram boquiabertos, gritando ao mesmo tempo: ele está comendo as bolinhas de energia. A indignação era visível nos rostos deles. Eles sabiam que esses orbes eram a chave para superar as missões, e ali estava Kinju, devorando-os como se fossem doces, despreocupado com qualquer regra ou protocolo. Ignorando completamente as regras, a professora São alertou que Kinju deveria se lembrar dos regulamentos, mas o segundo vice-diretor riu e comentou que preferia ver Kinju comendo as bolas de energia do que enfrentando os monstros. Ele se afastou rapidamente, guiando os filhotes de monstros para longe de uma mulher-ursa para acumular mais energia hostil. Durante sua caminhada, encontrou um gato selvagem debaixo de uma árvore. O animal rosnava para ele, cheio de raiva, e Kinju não perdeu tempo. Arrancou as presas do gato e absorveu toda a energia hostil gerada. Mais à frente, encontrou um ninho de falcão e, sem hesitar, esmagou um dos ovos. O falcão circulava furioso acima dele, e Kinju, desprezando completamente o perigo, só pensava em como aquela energia de ódio o fortalecia cada vez mais. Enquanto andava, ele vestiu uma fantasia improvisada de dragão, só para zombar de uma cobra que encontrou pelo caminho. A provocação deu certo, e ele absorveu mais energia. Satisfeito com seus truques, Kinju continuou pela campina, até que algo chamou sua atenção: um cachorrinho incomum que parecia ter surgido do nada. Com a fantasia de dragão ainda na cabeça e uma cobra enrolada ao cinto, ele correu em direção ao animal, agarrando-o pelas orelhas. "Peguei você!" gritou ele, mas sua vitória foi curta. Para sua surpresa, o cachorrinho começou a uivar, revelando ser uma garota disfarçada. Ela estava tremendo de medo e coberta de suor, claramente apavorada com a abordagem repentina de Kinju. Não demorou muito para que 3 irmãs, as cachorras, aparecessem, discutindo entre si sobre o que estava acontecendo. Yoyo, a segunda irmã, perguntou às outras o que havia dado errado. Elas estavam preocupadas porque a 5ª irmã havia sido capturada por Kinju, e agora o grupo inteiro parecia pronto para agir. Enquanto uma das irmãs avistava algo que chamou de besta invisível, todas se armaram, preparadas para confrontá-lo. Elas tentavam tranquilizar a irmã mais nova, prometendo que a ajudariam. Kinju, percebendo o mal-entendido, levantou as mãos rapidamente e pediu desculpas. "Não foi o que pareceu, eu juro." A 5ª irmã, chamada Coco, caiu no chão e começou a chorar, enquanto Lanlan, a 4ª irmã, deu um sorriso simpático para Kinju.
dizendo que ele não parecia ser uma pessoa ruim. Já que, a terceira irmã, continuou irritada e desejou, sem rodeios, que ele morresse. Yoyo, a segunda irmã, encarou Kinju com seriedade e afirmou que havia sido tudo um mal-entendido. No entanto, permaneceram diante dele, cautelosas. Kinju, ainda sentado, agora coberto de sangue, segurava a cabeça com as mãos e perguntou por que elas tinham agido daquela forma. Ele murmurou que, se não fosse pela intervenção delas, ele provavelmente já estaria morto. Sou humano, afinal, exclamou, claramente frustrado com a confusão. As irmãs, depois de analisá-lo, finalmente reconheceram Kinju como o mesmo garoto que tinham visto antes. Intrigadas, decidiram que seria mais interessante deixá-lo vivo. Kinju, sorrindo, puxou a cobra e um pedaço de crocodilo que tinha guardado e pediu que preparassem algo com aquilo. As irmãs aceitaram o desafio com entusiasmo. Uma delas pegou uma faca grande e começou a cortar a carne com habilidade. Outra começou a marinar as peças, enquanto a terceira acendia uma fogueira para assar a refeição. Kinju observava tudo com satisfação, como se estivesse assistindo a um programa de culinária ao ar livre. Cada irmã parecia saber exatamente o que fazer, e ele se divertia vendo como se empenhavam para preparar o prato. Uma das irmãs já estava cozinhando na frigideira, mexendo a comida com cuidado. Kinju pensou, brincando, que com tanto esforço talvez o prato saísse com um brilho dourado, como se fosse feito de ouro. Quando finalmente colocaram a cabeça do crocodilo no prato, ainda quente, Kinju a encarou, intrigado. Ele não conseguia entender como o preparo havia sido tão meticuloso e, ao mesmo tempo, o resultado era tão estranho. Enquanto ele olhava para a comida, tentando decidir o que fazer, o crocodilo, agora assado, parecia mais ameaçador do que antes, quase como se estivesse prestes a atacá-lo de novo. As irmãs o cercaram, curiosas para saber por que ele ainda não tinha comido. Kinju olhou para o prato com a comida preparada e, com um sorriso sarcástico, declarou: "Isso não é mais uma refeição, é praticamente suicídio." As irmãs riram, dizendo que era um costume alimentar bem os convidados para que se sentissem à vontade. Kinju, ainda mais irônico, respondeu que elas eram incrivelmente educadas, mas observou que o crocodilo que prepararam era pequeno demais para tantas pessoas. "Estou acostumado a passar fome", comentou ele, "mas pensei em guardar essa guloseima para vocês." As irmãs, no entanto, insistiram que toda a comida era para ele. De repente, uma espada brilhou no ar, girando rápido, e caiu com força ao lado de Kinju, quase acertando o caldeirão de comida. Ele se virou surpreso e perguntou: "O que é isso agora?" Antes que pudesse reagir, uma nova figura surgiu correndo na sua direção. Era mais uma das irmãs, empunhando sua espada com precisão. No último momento, ela agarrou o cabo da espada firmemente e se posicionou diante dele. Kinju suava levemente, observando cada movimento da nova adversária. Ela estava pronta para atacá-lo, mas uma das outras irmãs chamou seu nome, fazendo-a hesitar. Ele arregalou os olhos, reconhecendo-a com uma expressão surpresa. "Então é você." Enquanto isso, as outras irmãs observavam atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. A irmã recém-chegada segurava a espada como se estivesse decidida a usá-la, mas Kinju foi mais rápido. Ele agarrou o cabelo dela, torcendo levemente, e a usou como escudo. Com um movimento ágil, ele a colocou entre ele e a espada que ela própria empunhava. No entanto, ela conseguiu reagir a tempo e a lâmina passou raspando, cortando alguns fios do cabelo dele. A irmã ficou furiosa, mas Kinju, com um sorriso travesso, continuava segurando a garota como se fosse um brinquedo. Nesse instante, a energia de hostilidade que fluía das irmãs aumentou drasticamente, recarregando sua força. A garota em suas mãos começou a se debater e gritar, chamando-o de monstro. Sem paciência, Kinju a lançou para longe com força. A jovem voou e caiu ao chão, choramingando. Suas irmãs correram para ajudá-la, verificando se ela estava bem. Uma delas, ainda perplexa, comentou: "Essas orelhas são enormes. Não é um cachorro salsicha." Outra irmã apontou a espada para Kinju e declarou com raiva: "Ele é um bacê. Um demônio de um chifre só." Sem esconder seu desprezo, ela murmurou que o odiava por sempre intimidá-las. Firmando as mãos no cabo da espada, ela se preparou para atacar. Kinju tentou se esquivar e perguntou, com sarcasmo, se ela estava falando sério. Enquanto isso, as irmãs se agruparam e se armaram, prontas para enfrentá-lo. Kinju, surpreso, perguntou em tom irônico: "O que é isso, uma guerra de gangues?" Elas o cercaram e o pressionaram contra uma árvore, apontando suas armas para ele. Ele se virou, abraçando o tronco, e desafiou: "É isso? Vamos, estou pronto." Com um movimento surpreendente, ele arrancou o tronco da árvore e começou a balançá-lo como se fosse uma clava.
As irmãs e o cachorrinho foram derrubados, caindo espalhados pelo chão. A irmã mais nova, ainda furiosa, gritou: "Isso não pode ficar assim." Ela levantou a espada, determinada a resolver a situação sozinha. Kinju percebeu que a situação estava ficando séria. Ele armou uma armadilha improvisada, afiando o tronco da árvore. Com isso em mãos, começou a correr em direção à irmã mais nova. Ela, no entanto, foi mais rápida e enfiou a espada na madeira, prendendo a lâmina no tronco. Quando tentou puxá-la de volta, percebeu que a espada estava firmemente presa. A surpresa tomou conta dela. Aquele não era o resultado que esperava. Kinju, percebendo a oportunidade, começou a se vangloriar. Achou mesmo que podia me vencer. Ele riu e acrescentou: "Acho que agora vamos deixar a conversa de lado." Com um movimento ágil, ele balançou o tronco e lançou a irmã para longe. A jovem caiu de nariz no chão e gemeu, claramente frustrada. Enquanto segurava o nariz dolorido, ela murmurou uma técnica de combate, preparando-se para continuar. Em seguida, com um grito de raiva, ela quebrou o tronco em pequenos pedaços pontiagudos, determinada a dar o troco. Kinju mal teve tempo de reagir quando a irmã irritada lançou pedaços afiados de madeira e galhos em sua direção com toda a força. Ela reuniu cada grama de sua habilidade, decidida a não perder. Yuli, observando a cena à distância, murmurou para Juna: "Essa garota tem o nível 3. Juna, com um olhar atento, apenas respondeu: "É raro ver tanto potencial em alguém tão jovem. Ela tem um futuro promissor." Enquanto os fragmentos de terra e madeira voavam como balas, Yuli ficou impressionada com a intensidade do ataque. Kinju conseguiu permanecer de pé, o que a fez se perguntar se ele era invulnerável como os rumores diziam. Havia histórias sobre demônios imunes a ataques físicos desse tipo, mas ele claramente estava lutando para manter o equilíbrio. A força da garota era mortal, e Kinju percebeu que não podia deixá-la continuar atacando assim. A jovem adversária avançou novamente, determinada a derrotá-lo. No entanto, Kinju, vendo a oportunidade de virar o jogo, decidiu enfrentá-la corpo a corpo. A garota percebeu sua intenção e soube que não podia permitir que ele chegasse perto. Então, com um golpe forte no chão, ela fez a terra se romper e espirrar para todos os lados. Kinju, usando seu poder, conseguiu erguer parte do chão para se proteger, mas a garota se movia com agilidade, saltando de um ponto ao outro. Ele gritou, frustrado, enquanto tentava acompanhar seus movimentos. Kinju então tentou usar uma cortina de fumaça para distraí-la e se aproximar. No entanto, ele não sabia que sua adversária, sendo um cachorro, era imune à fumaça. Ela facilmente o encontrou no meio da névoa e desferiu um golpe preciso com a espada. Por sorte, ele conseguiu desviar, mas percebeu que havia cometido um grande erro de cálculo. Antes que pudesse reagir, sentiu uma mão pressionando sua garganta. Uma voz fria murmurou: "Você perdeu." Ao redor deles, a plateia assistia, dividida entre choque e indignação. Muitos gritavam que aquilo não era uma luta justa e que o truque de Kinju tinha sido sujo. A multidão se agitava, alguns pedindo que ele fosse penalizado por sua manobra. No entanto, Yuli, do lado de fora, o incentivava alegremente. "Isso mesmo, Kinju. Continue assim." Yuna, ao lado de Yuli, assistia em silêncio. Ela se perguntava se aquele era realmente o mesmo Kinju que ela conhecia. Enquanto isso, Yuli refletia em voz alta: "Ele não é como os outros demônios." Yuna olhava para a tela onde Kinju estava sentado perto de uma fogueira, cercado pelas irmãs cachorras. Ele mostrava o caldeirão de crocodilo cozido e dizia: "Isso é a prova de que elas queriam me matar."